Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou gravando esse primeiro vídeo aqui da nossa unidade 1, da nossa disciplina Direito Processual Civil 5, ofertada como disciplina em oferta especial. É um semestre diferenciado esse nosso, e essa disciplina é mais diferenciada ainda do que as disciplinas aí tradicionais, tá? Nós temos 8 semanas, tá, no nosso cronograma dessa disciplina de oferta especial. A primeira semana foi semana passada e eu fiz uma aula que a gente considera como presencial via Microsoft Teams, apesar da pouquíssima aderência, né, da pouquíssima adesão de alunos, eu consegui desenvolver. A gente falou sobre principalmente o plano de ensino. Então eu vou utilizar o comecinho desse vídeo aqui só para falar um pouco do plano de ensino, de como vai ser a nossa metodologia. O plano de ensino está postado lá no blog, no AVA também, e eu peço atenção para vocês para uma leitura atenta, principalmente para a compreensão da metodologia e do formato que é essa disciplina. Tá? A disciplina ela é mais curta, como eu falei, né? Nós temos basicamente 8 semanas, então daria aí mais ou menos 10 horas aula por semana, e a primeira semana já passou, né? Uma semana tranquila. Essa primeira semana não teve presença, tá? Não teve verificação de presença nem chamada, tá? E assim a gente tem que desenvolver o nosso conteúdo. Então o plano de ensino tem lá o conteúdo programático, tem a ementa do curso, prevendo, né, o que tem de conteúdo mesmo do nosso semestre. É uma continuação do processo civil, que vocês provavelmente, se estão aqui fazendo processo civil 5, é porque já fez no mínimo o processo civil 1, 2 e o teoria geral do processo, né? É da grade antiga essa disciplina. Então, é uma continuação. Nós estudamos os procedimentos especiais. Lá, para quem lembra, no processo civil 2 a gente estuda o procedimento comum, e o procedimento comum ele se encerra justamente ali no 538 do CPC. E os procedimentos especiais eles continuam a partir do 539, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. O mais importante sobre o plano de ensino que vocês têm que compreender, têm que, enfim, entender e pegar é a sistemática da disciplina. Como que vai ser? A partir de hoje nós temos 5 semanas de aula, contando com esta, tá? Então, cada semana de aula a gente conta da segunda até o domingo. Então, entre o sábado e a segunda, nessa primeira semana está acontecendo na segunda, mas pode acontecer no sábado, no domingo ou na segunda. Eu vou lançar no AVA e no blog a unidade, o conteúdo, a aula, tá? E aí vocês vão ter uma semana para cumprir o roteiro que está sendo proposto. O roteiro vai ser o seguinte: eu vou fazer um pequeno vídeo introdutório, presta bem atenção. Não é uma videoaula, é um vídeo introdutório da disciplina, do conteúdo daquela semana, daquela unidade, tá? Esse vídeo aqui vai servir para isso. Só esse iniciozinho que eu estou relembrando como que foi a aula de semana passada, como que é o plano de ensino. A partir da unidade 2 eu não volto a falar disso, eu vou direto para essa primeira etapa, que é a demonstrar para vocês o que é o conteúdo. Uma introdução. Repito, não é uma videoaula, tá? Então vai ter um videozinho meu, né, lançado no YouTube. Eu vou colocar o link aqui para acesso por vocês, no sábado, no domingo ou na segunda. Vai ter a propositura de um texto, e aí pela primeira vez na minha vida, quem já foi meu aluno sabe que eu não gosto disso, mas pela primeira vez na minha vida eu estou recomendando para os alunos a leitura de uma sinopse jurídica, um livro resumido, um resumo. Quem já foi meu aluno sabe que eu não admito, né, leitura. A gente está aqui na academia, na graduação, e vai ficar lendo resumo, resumão, sinopse, enfim, o ideal é ler manual. Tanto é que eu vou recomendar pelo menos 2 manuais em todas as aulas. Pelo menos 2 manuais eu vou recomendar todas as aulas. E vou recomendar também essa sinopse jurídica. A sinopse que eu estou recomendando não tem 2 ou 3 conteúdos. Na aula de hoje, já tutelas provisórias, não tem nesse livrinho que eu estou recomendando. E sempre vou recomendar livros da biblioteca virtual. É comum o aluno esperar que o professor poste textos em PDF.
eu não vou postar praticamente nenhuma aula, em nenhuma unidade de texto em PDF, tá? Sempre vou indicar texto da biblioteca virtual, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham o costume e saibam manusear a biblioteca virtual. Eu vou postar um tutorial de acesso tradicional à biblioteca virtual, mas quem acessa pelo AVA, quem acessa a disciplina pelo AVA, tem um link no menu esquerdo direto para a biblioteca virtual. Aí depois buscar o livro lá é mais simples. E aí sempre nos meus roteiros das aulas terá a indicação de um livro. Então vocês vão ler o livro, vão ler os artigos do código, tá? E depois vão fazer exercícios. Presta bem atenção porque os exercícios têm um detalhezinho muito importante. Mas antes da gente entrar nos detalhes importantes aí dos exercícios, lembrando, vocês vão acessar o AVA, o blog, vai ter um vídeo para vocês assistirem, leitura doutrinária, leitura dos artigos do código e fazer o exercício. Basicamente, esses 4 passos. Em algumas aulas, como na de hoje, eu vou ter um material complementar opcional. Sempre vai ter a leitura complementar opcional. De vez em quando vai ter um material complementar opcional. Tá? Obrigatório são aqueles 4 passos. Vídeo, leitura da doutrina, leitura do código, exercício. Tá? E aí, algumas aulas, como a de hoje, eu vou colocar mais alguns anexos, vai ter um material complementar, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Sempre vai ter a leitura complementar, uma leitura mais robusta, para quem tem mais tempo, eu sempre vou indicar essa leitura mais robusta, essa leitura de um manual, tá? É importante, tá, gente? É uma disciplina como qualquer outra, é uma disciplina de 80 horas. Pois bem, aquele 4º passo lá que é a atividade. Pela atividade, eu vou verificar a presença e parte da sua nota. Como é uma disciplina em oferta especial, e nós temos 5 unidades de ensino, são 8 aulas, mas são 5 unidades de ensino. Cada unidade de ensino, ou seja, cada atividade, porque cada unidade de ensino gera uma atividade, gera um exercício, valerá 1 ponto para avaliação. A gente só tem uma avaliação, não tem A1 e A2 como as disciplinas normais. Repito, é uma disciplina e oferta especial. Então só tem, não vou falar que só tem uma avaliação, mas só tem uma forma de avaliar. A gente não tem A1 e A2 tradicionais, tá? Então a gente tem que atingir 10 pontos. Como que serão esses 10 pontos? Cada unidade de ensino vai ter uma atividade com 10 questões, cada questão valendo 0,1. Lá no Google Formulários, essas atividades vão ser através de um link no Google Formulários. Lá no Google Formulários eu coloco valendo 1 ponto porque eu não consigo colocar nota fracionada antes, tá? Então se você acertar 5, vai aparecer 5 pontos lá, mas você tirou meio ponto. Porque cada atividade de cada semana vale 1 ponto. Então se você acertou uma questão, 0,1, se acertou 2, 0,2, se acertou as 10, 1 ponto, tá bom? Vai aparecer lá 1 ponto, mas a nota é fracionada. Tá bom? Pode aparecer até 10 pontos, porque são 10 questões, mas na hora de eu lançar na minha planilha e futuramente na sua nota, a nota é fracionada. Então prestem bem atenção, tá bom? Prestem muito bem atenção nisso. Ah, já tirei 8. Se você tirou 8 em uma atividade, significa que você tirou 0,8. Lembrem-se que vocês precisam tirar 6, né, no semestre, para passar na disciplina, tá bom? Então a atividade eu vou fazer ela valendo 1 ponto cada uma das 5, tá? E além disso a atividade ela vale 10 presenças. 10 presenças, ou seja, não fez a atividade no prazo e sempre vocês vão ter uma semana para fazer, só uma semana. Então vai chegar no domingo, fiquem atentos ao cronograma, tá? Vai chegar no domingo, essa primeira semana, ela se encerra no domingo, dia 1º de novembro. No dia 2, vocês não tem como mais fazer essa unidade. Então presta bem atenção, porque se vocês não fizerem, já vão ter 10 faltas. Como é uma disciplina de 80 horas, vocês só podem ter 20 faltas. Eu particularmente acho que é muita coisa. Parece, faltar 2 aulas, mas são 5. Das 5, as regras institucionais do MEC até permitem que vocês faltem 2 inteiras, né? Então, é simples, tá? Não tem muita dificuldade. Mas fiquem atentos aos prazos, tá?
Então, vocês têm uma semana para desenvolver o passo a passo e principalmente para fazer a atividade. A atividade ela sempre será via Google Formulários, tá? Sempre. Vocês só conseguem responder uma vez. E o computador de vocês, o Google Formulários, ele identifica se vocês responderam naquele computador. Então, vocês não podem pôr mais de um e-mail no mesmo computador, porque o Google Formulários já identifica, então tomem cuidado. Tá? E depois que me enviou, vocês vão receber um recibo. Tem que colocar o e-mail certinho, tá? Para receber um recibo de que vocês responderam a questão, as questões, a atividade. E futuramente, quando eu liberar o gabarito, vocês vão receber as notas. Lembrando, quando receber a nota lá de uma atividade, 7 pontos, significa que você tirou 0,7, tá bom? Então esse é o passo a passo do semestre. Passo a passo das unidades, passo a passo do nosso dia a dia, passo a passo semanal. A partir da segunda-feira, de vez em quando, pode ser que em alguma semana eu lance antes da segunda, tá? Mas até segunda-feira vai ter aqui no blog e no AVA, vai ter o vídeo explicando basicamente o que tem naquele dia, naquela semana. Vai ter a propositura de uma leitura de um texto da biblioteca virtual. Vocês vão ter que ir lá na biblioteca virtual e vai ler. Leitura do Código de Processo Civil, dos artigos, e resolução dos exercícios. Lembrando, os exercícios valem nota, os exercícios valem presença. Muito importante. Professor, e como que vai ser a nota? A nota, como eu vinha falando, ela é parte exercícios de cada uma das unidades, cada uma das próximas 5 semanas, contando a partir dessa, tá? 1 ponto por unidade. Então, veja como é importante fazer o exercício. Se vocês não fizerem exercício, vocês vão levar automaticamente 10 faltas e já não tem como mais chegar a 10 pontos. Vocês só podem chegar até 9. Deixou de fazer 2 exercícios, vocês já vão estar no limite de faltas, vão ter 20 faltas e só pode chegar até 8 pontos, tá? Então, prestem atenção, principalmente nas datas, tá? As próximas 5 semanas, fiquem atentos aos exercícios, às unidades, a tudo que a gente tem, tá? Semana que vem mesmo, segunda-feira é feriado, mas fiquem atentos porque começa a semana a partir de segunda-feira, tá? Eu até vou tentar colocar o material no blog no sábado. Então essa segunda atividade pode ser que vocês tenham um pouquinho mais de prazo, tá bom? Fiquem atentos. Faz a atividade tem esse, vamos dizer assim, esse duplo benefício. O principal benefício é aprender, né? O principal motivo que nós estamos aqui é para aprender o nosso conteúdo. Processo Civil 5, procedimentos especiais. Tá bom? Essa é a dinâmica. Eu demorei aí 12 minutos fazendo a dinâmica do dia a dia, explicando o plano de ensino. Na aula de sexta-feira eu fiquei meia hora falando isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail. Fiquem sempre à vontade de mandar e-mail para mim. Mas mandem e-mail para o meu e-mail institucional, everton.mamed@projecal, né? Projeção sem cedilha, sem tio.br. É muito comum as pessoas errarem aí o e-mail, tá? Eu vou mandar as atividades para vocês via Google Formulários. E o meu Google Formulários aqui já é automaticamente com o meu e-mail pessoal. Não respondam o e-mail automático do Google Formulários. Não mandem e-mail para o meu e-mail pessoal, porque eu não tenho visto, eu não vou responder. Mandem para o meu e-mail profissional, o e-mail do Projeção, que vocês têm acesso aí fácil. Tem aí no AVA, eu vou deixar sempre à disposição em todas as atividades, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre qualquer coisa, sobre o plano de ensino, sobre a nossa rotina, sobre alguma questão específica, sobre sua nota, sobre o lançamento de presença da chamada, sobre o lançamento da nota, entrem em contato comigo, tá bom? Vocês vão ter esse contato comigo via vídeo, toda semana vai ter um videozinho diferente, eu vou tentar iniciar com um recadinho, alguma coisa, tá? Mas eu sempre, todos os dias, vou estar à disposição de vocês por e-mail. Tudo bem, meus amores? Beleza. Vamos para a nossa primeira unidade, tá? Nossa primeira unidade envolve tutelas provisórias, tá? Procedimentos especiais a introdução aos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. E aí a gente já entra em ação de consignação e pagamento, ação de exigir contas, ações possessórias e ação de divisão e de demarcação de terras particulares. Já passamos a estudar 4 procedimentos. Vocês vão ver que vão ser até mais de 4 nessa primeira unidade. Lembrando que cada unidade vale 10 horas, viu? 10 horas de estudo, tá bom, meus amores?
Beleza, vamos lá. O código faz um recorte, e nossa ementa segue esse recorte, das tutelas provisórias. Então, tutelas provisórias não é necessariamente procedimento especial. Eu até entendo, eu particularmente entendo como procedimento especial, mas o código não faz assim, a maioria da doutrina não faz assim. Não coloca tutelas provisórias dentro de procedimentos especiais. Tutelas provisórias é uma formatação do processo a partir de um pedido. Há quem diga que tutela provisória é um pedido, é uma solicitação que a gente pode chamar de requerente, né? Que o requerente faz no processo civil a qualquer momento, inclusive depois da sentença, inclusive depois do trânsito em julgado em execução. Então, tutela provisória, ela acontece quando a parte que preenche os requisitos previstos na lei que vocês vão estudar, pedem ao juiz a concessão da tutela do que eles estão pedindo provisoriamente. Por isso, tutela provisória. Tutela é o pedido da parte. E aí ele vai pedir provisoriamente. Existem algumas modalidades de tutelas provisórias. Existe uma classificação, enfim, aí a partir da classificação existem outras espécies que vocês verão pela leitura do texto, pelo acompanhamento do material, pelas atividades, tá? Basicamente, as tutelas provisórias são divididas em tutelas de urgência e tutelas de evidência. Tem diferença entre a urgência e a evidência. Ao ler o material, busquem identificar pela leitura a diferença entre a tutela de urgência e a tutela de evidência. Como eu falei, o código faz o recorte, então está lá entre os artigos 294 e 311 do código. Então está bem lá atrás, lá na parte geral. Está antes, inclusive, do procedimento comum, que só começa lá no 319, né? 308, 319. Tutelas provisórias, então, do 294 ao 311. Beleza. Essa é a primeira partezinha da unidade 1. Além disso, a unidade 1 nos coloca para a gente aprender sobre os procedimentos periciais de jurisdição contenciosa. A gente não vai ver todos, tá? A gente vai ver alguns hoje. Então, vocês vão ler lá no material uma introdução sobre os procedimentos de jurisdição contenciosa, procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Já busquem identificar, já busquem compreender por que existe esse nome, procedimento especial de jurisdição contenciosa. Procedimento especial, jurisdição contenciosa. Essas três expressões. Principalmente para comparar procedimento com processo, procedimento especial com procedimento comum e jurisdição contenciosa com jurisdição voluntária. Busquem identificar essas diferenças a partir da leitura no livrinho que eu vou indicar para vocês, que está indicado no conteúdo de hoje, tá? E aí vão avançar em 4 procedimentos especiais. Procedimento da consignação e pagamento, procedimento da ação de exigir contas, procedimento das ações possessórias e o procedimento da ação de divisão e de demarcação de terras particulares. Meus amores, ação de consignação e pagamento. Vocês devem lembrar lá do direito civil, o direito material de consignar em pagamento, né? Quando você, por exemplo, não encontra o credor, tem lá o local do pagamento definido em contrato, você não encontrou lá o credor, ou enfim, não existe mais o local do pagamento, você tem o direito, surge o direito de agir para consignação e pagamento. Um exemplinho. E aí o Código de Processo Civil, diante desse direito material previsto lá no Código Civil, traz um procedimento especial para a ação em que o pedido é consignar em pagamento algo, tá? E aí vocês vão estudar melhor com a leitura do texto, dos artigos e na atividade. Ação de exigir contas, também lá em virtude do direito material, por exemplo, aquele pai que paga alimentos lá para o filho, mas o filho ainda é menor, ele não gere o seu patrimônio, ele paga lá na conta bancária da mãe. A mãe tem o dever, caso o pai exija o direito, né, de exigir contas, de prestar contas. Tá? Então, um exemplo aí que a gente retira de uma ação de exigir contas, um inventariante perante os demais herdeiros tem que prestar contas também, enfim, tem as hipóteses, vocês vão estudar. Ações possessórias. As ações possessórias são 3, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Há uma confusão, muita gente acha que existe aí uma ação de emissão de posse, emissão na posse, o código não fala dela. Ela não é uma ação tipificada no CPC. Então, tomem cuidado com isso, tá? As ações possessórias são essas 3 para defender a posse.
Busquem na leitura do texto identificar a diferença de uma para outra, tá? Identificar os conceitos de turbação, de espulho, de esbulho, de ameaça à posse, tá? São 3 ações que visam a proteção da posse. Por fim, a nossa última ação, ou nosso último conjunto de ações para essa primeira semana, para essa primeira unidade, é a ação de divisão e de demarcação de terras particulares. Vocês vão ver lá no CPC, conforme a estrutura que eu montei para a aula de hoje, lá nos artigos do código, no próprio livro, na atividade, as hipóteses de cabimento e os legitimados, tanto para a ação de divisão quanto para a ação de demarcação de terras particulares. É muito interessante, tá? Essas açõezinhas são muito interessantes. Aqui em Brasília que a gente tem um problema grave, problema imobiliário grave aí de invasões de terra pública, de grilagem, até terras particulares que são divididas ilegalmente, em desacordo com as leis, com o plano diretor de ordenamento territorial. Então, a gente tem diversos exemplos aqui no Distrito Federal de situações que podem ensejar uma ação de divisão e de demarcação de terras particulares. Tá? E aí o código faz a divisão também, até no procedimento para uma e para outra. Atividade vai direcionar vocês para uma leitura atenta da diferença entre os procedimentos. Vejam lá que interessante. Meus amores, vejam que para a aula da unidade 1 mesmo, o meu vídeo durou cerca de 6 minutos. Os vídeos das outras 4 unidades eu pretendo que seja assim, de 5 a 10 minutos no máximo. Dificilmente vai ser menos de 5, mas não quero que passe de 10 minutos. Esse vídeo de hoje foi um pouquinho mais longo, já estamos chegando a 22 minutos. Por quê? Porque eu estou fazendo um resumo breve da primeira aula da semana passada, que foi uma aula presencial na sexta-feira, pode ser que muitos não tenham conseguido ver. Mas eu fiz um resumão aqui do que aconteceu. Lembrando, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês por e-mail, tá bom? Um beijo no coração, bons estudos e até o próximo vídeo. Até mais.